Vamos começar agora o estudo dos ácidos. Esse é o assunto mais longo quando a gente estuda química inorgânica. Por que ele é mais longo? Porque nós temos vários aspectos que a gente tem que avaliar. Por exemplo, quando você estuda hidróxidos, a gente tem praticamente só uma maneira de fazer o nome dos hidróxidos. Só uma. O ácido tem várias. Nós vamos ver o estudo dos ácidos. Quanto à sua formulação, varia bastante. Varia bastante. Nós temos muito mais possibilidades de ter ácidos com um único elemento. Bases com um elemento, ou você tem uma única base, no máximo duas, vamos dizer assim. Ai, professor, mas já ouvi dizer que tem até 3 bases com elemento. Tem, mas esse elemento raramente aparece para a gente aqui nas nossas provas. Então, o grande problema para o aluno, a grande dificuldade para o aluno, e isso eu observava em sala de aula pela postura do aluno, pelos erros em prova, era não saber identificar um ácido, não saber fazer a formulação e não saber fazer o nome, ou uma dessas coisas, ou todas elas ao mesmo tempo. E isso é muito ruim, porque acaba desincentivando o aluno, né, a não estudar. Ele não vai estudar um assunto, e eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Um dos assuntos mais relevantes em prova. Você não pode deixar de aprender esse assunto. Tá certo? É muito importante. Conhecer ácidos é algo extremamente importante. Conhecer as 4 funções bem conhecidas é muito importante para o desempenho do aluno em química. Professor, o senhor vai passar para a gente aqui o que são ácidos? Vamos sim. Então vamos começar com a nossa segunda função. Ácidos. Beleza? Vamos ao conceito. Ao conceito. O conceito de quem? De Arrhenius. Arrhenius, ele serve para quê? Para solução aquosa. Então, Arrhenius é em solução aquosa. Em solução aquosa. Aquosa. Vou mudar a caneta. Ácido é toda espécie química. É toda espécie química. E aí vem, né? Opa! Liberta um único ânion, um único cátion, chamado de, e aí vamos voltar à canetinha, hidrônio, não vá confundir com hidróxido, certo? Então, solução aquosa está em preto porque o conceito de Arrhenius é para solução aquosa. Ele é o conceito menos amplo. Depois nós temos o conceito de Lewis, de Bronsted, de Lowry, que por enquanto não nos interessa. Então, ácido é toda e qualquer espécie química que em meio aquoso liberta um único cátion, que é o hidrônio. Professor, quem que é o hidrônio? Vamos ver quem é? O hidrônio é o H3O+. H3O+. E aí, esse conceito é muito importante, porque eu já vi aluno errar isso em prova, porque o professor não fala que o hidrônio é o H3O+. O professor ensina aquela maneira só simplificada para o conceito de ácido. E o aluno acaba, às vezes, num concurso, errando uma questão. Porque lá na provinha dele, ele explicou daquele jeito, ele assume, né, essa possibilidade de se expressar. Na banca, não. Na banca, não. A banca é conceitual. O concurso, a coisa
muda de figura, é mais pegado, né? É mais aprofundado. Vai mudar alguma coisa que eu vou falar aqui do que o seu professor fala? Vai. Eu já vi questão que o cara não sabia nem porque a resposta era uma, porque ele não tinha conhecimento do que era um processo de ionização. Então, eu vou colocar mais uma palavra aqui para vocês. Posso colocar? Então, ó, que eu vou até mudar aqui, ó, para chamar a atenção. Por ionização, né, ele liberta um único cátion chamado de hidrônio, que é o H3O+. Eu gosto de mostrar para o meu aluno como é que isso acontece. Porque a partir do momento que ele compreende o que está acontecendo, fica mais fácil dele assimilar o assunto e ele se incentiva, inclusive, a estudar e aprender aquele assunto. Então vamos ver uma situação hipotética aqui. Eu tenho uma molécula de HCl. Vamos pegar HCl. Esta ligação, ela é covalente. Por quê? Esses dois átomos, eles são diferentes entre si. São elementos diferentes. O mais eletronegativo, ele puxa o elétron da ligação, que é o cloreto. O cloro, na verdade. E isso aqui é o hidrogênio. Então, ela é uma molécula polar. E aí, meus jovens, esta é uma ligação bastante polar. Por quê? O cloro tem uma grande eletronegatividade quando comparado com o hidrogênio. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade da ligação, ou seja, mais a nuvem eletrônica está deslocada em relação ao cloro desse caso. Daí, esse cara está num frasco, ele chama cloreto de hidrogênio, daqui a pouco a gente vai trabalhar com os nomes. E ele vai ser borbulhado em água. Quando ele entra em contato com a molécula de água, vai acontecer uma reação química entre eles. Como assim, professor? A gente tem aqui a água, que é fortemente polar. Aqui é muito negativo e aqui é positivo. Olha que essa bendita desse oxigênio ele tem 2 pares de elétrons. Tá certo? Ele tem 2 pares de elétrons. Então ele começa a exercer atração aqui, ó. Ele vai exercer uma forte atração sobre o hidrogênio que está com carga positiva. Então positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. E o que acontece aí? Esse oxigênio da água, ele vai puxar com muita força essa ligação, que já estava quase para quebrar. Porque a diferença de eletronegatividade era muito grande. Ela não quebrava, mas ela tinha uma grande facilidade para quebrar, bastava alguém puxar. Quem que puxou? O oxigênio. Então, quando isso acontece, a água vai usar um dos seus pares para fazer uma ligação que a gente chama de ligação dativa. Só que a ligação vai quebrar aqui, ó. Vai quebrar aqui. Ou seja, o H ele vai sair sem o seu elétron. Como ele tinha 2 elétrons nessa ligação, ele precisa de completar a sua única camada eletrônica. Lembra disso? Ele só tem uma camada eletrônica. O número atômico do hidrogênio é 1. Então a distribuição dele isolado é 1s1. Quando ele ligou com o cloro, ele passou a ter 2 elétrons no subnível S. E ele ficou com a primeira camada completa, estável. Quando ele sai, ele perdeu os 2 elétrons. Quem puxou ele? O oxigênio da água falou assim: larga esse cara aí, ele já está querendo quase sair de você mesmo, né? Terminar com você, vem para cá. Eu te dou 2 elétrons. E a água faz uma ligação dativa. E que mais acontece? O cloro, né? O cloro, ele passou a ter 8 elétrons.
8 elétrons. Você não precisa saber disso nem mostrar esses elétrons aqui não. Eu estou mostrando isso para sua compreensão. Beleza? Só que esse elétron aqui, ó, que está, deixa eu até mudar a cor para destacar mais. Esse elétron aqui, ele veio do hidrogênio. Desse hidrogênio aqui, ó. Desse cara, por isso que ele está positivo. A gente não vai ficar representando isso assim. Porque o cloro já tinha esses dois, esses dois, esses dois e esse aqui, 7. Ele era neutro. Como ele tem um elétron a mais, nós vamos acabar representando isso aqui assim, ó. H3O+, Cl-. Cl-. Então, a brincadeira começa com HCl, que é gasoso. A gente vai colocar em meio aquoso, que tem água líquida. Vai ocorrer um processo chamado de ionização. Ionização. Isso aqui tem um nome. Na forma gasosa é chamada de cloreto de hidrogênio. Certo? Cloreto de hidrogênio que ioniza. Aí o seu professor, ele deve ter te explicado só isso aqui. HCl, aquoso, ele ioniza em H+, mais Cl-. Por que o seu professor representou isso? Ele só considerou isso aqui, ó. Só considerou isso aqui e isso aqui. Na verdade, isso aqui é o nosso cátion hidrônio. Hidrônio, também chamado de hidroxônio. Beleza? Então, isto aqui é a forma simplificada. Simplificada. Então, simplificadamente, a gente tem isso aqui. Olha aí que moleza, né? Perceba que não está mais gasoso, está aquoso. E aí ele passa a ter um nome, chamado de ácido clorídrico. E esse cara aqui vai se chamar cloreto. Não se prendam, não se preocupem agora com o nome. Eu gostaria inicialmente que você entendesse o conceito de ácido diarrênios. O que é a ionização? Beleza? Até aqui, espero que esteja tudo tranquilo para vocês. Então, o que é ácido? Segundo Arrhenius, é toda espécie química que em meio aquoso liberta um único tipo de cátion, chamado hidrônio, pelo processo de ionização. As bases dissociam, os ácidos ionizam. Daí, meus jovens, eu resolvi mudar completamente a ordem de como eu daria essa aula, de como normalmente eu dou essa aula em sala de aula. Porque em sala de aula a gente recebe, por exemplo, o material didático que ele já vem com uma sequenciazinha padrão. Eu acho que eu vou mudar isso para ver se você começa a compreender melhor nome e, principalmente, a tal da ionização. Aqui você tem a ionização de um ácido, beleza? Eu vou fazer agora uma outra coisa. Percebam que nós temos diferentes tipos de ácidos. Então vou passar agora para vocês algumas classificações e depois a gente vai mudar o nosso roteiro de aula convencional das escolas e dos cursinhos. Então vamos aqui para a classificação dos ácidos. Classificação dos ácidos. Então, o primeiro aspecto, de acordo com a presença de oxigênio. De acordo com a presença de oxigênio. Nós temos dois tipos, os hidrácidos e os oxiácidos. Então percebam
que eu já estou mudando até aqui. Hidrácidos. Hidrácidos. São dois tipos de ácidos. Quanto à formulação, quanto à presença de oxigênio. Quanto à presença de oxigênio, coloquei dois nomes. Esses nomes podem ser questionados em prova e vira e mexe aparece. Então é bom que você saiba essa classificação, que é muito simples, você vai compreender agora. Eu tenho a mania de usar o que eu chamo de fórmula geral, que é aquela fórmula que serve para representar basicamente a maioria dos ácidos de um grupo, ou quase todos eles. Então vamos ver aqui. O que é um hidrácido? Ele tem hidrogênio, certo? E um elemento. E um elemento qualquer. Quantos hidrogênios? Não sei. Então vou chamar aqui indeterminado de X. Professor, e os oxiácidos, como que eles são? A diferença é que eles têm oxigênio. Então, quando você vê a fórmula geral, você vai perceber que é parecido com isso aqui, mas tem oxigênio. Então, vamos dar uma olhadinha? Então, os oxiácidos, eles são assim, ó, HX. Aí nós temos o elemento. E nós temos o oxigênio. O oxigênio. Quantos átomos? Vou chamar de Y. Perceberam? Um deles tem normalmente, duas partes básicas, o hidrogênio e o resto. O outro tem o hidrogênio, o elemento e o oxigênio, né? Que seria o resto. Hidrogênio, o resto e o oxigênio. Professor, por que você usou o resto? E não falou assim, tem hidrogênio e um outro elemento. Por quê? Porque ele pode ser que ele tenha outros elementos. Vamos começar a ver, ó, isso aqui, ó. Deixa eu usar outra cor, né, cabeça? Então, aqui sim, ó. Com oxigênio. Então, ele pode ser chamado de oxigenado. E aqui nós temos, vou colocar aqui, sem oxigênio. Pronto, primeira classificação. Primeiro aspecto que eu quero discutir com vocês. Já saindo do primeiro aspecto, eu vou estudar um deles agora. Qual? Aqueles mais fáceis. Os sem oxigênio. Nós não vamos estudar todos, mas nós vamos ver os principais, que é aquilo que mais aparece em prova pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Então, eu vou mudar aqui a caneta. Vou colocar aqui um vermelho. E a gente vai começar a estudar os hidrácidos. Os caras com fórmula HX, E. Vamos ver quais são os principais elementos. Então, daí eu já vou falar para vocês uma coisa. Não metais. Bases, metais presentes. Ácidos, sem metal presente. De uma forma geral, não tem metal. É hidrogênio e não metal. Vamos ver as fórmulas? Então vamos citar alguns exemplos. Aqui, ó. H. Acho que já tá bom isso aí. Então, vamos assim. H. Deixa eu mudar a cor. Cl, Br, Hi. H, F. O que tá aqui? Vamos por aqui, ó. Vou
colocar aqui, HF. Quem mais? S. E olha um infeliz aqui, ó. CN. Então, seria isso. Esses são alguns exemplos. Vejam que eu vou fazer uma correçãozinha aqui. O único cara que tem 2 é esse aqui, ó, dos que nos interessa, tá bom? É o único. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então, você conseguiu observar que só tem hidrogênio e o símbolo do outro cara? Não tem oxigênio. Dê uma olhadinha. Só tem hidrogênio, normalmente escrito à esquerda. Observem. E um símbolo de um único elemento, normalmente, exceto esse aqui que eu coloquei para chamar a atenção de vocês. O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o nome. Esse é fácil, por isso eu já começo por eles, né? Porque vai ser muito tranquilo você fazer o nome. O nome sempre você vai ter que colocar a palavra ácido. Todos eles, não tem exceção. Então, como eu estou falando de ácidos, eu vou escrever ácido para todo mundo. Ácido, ácido, ácido. Ácido. Aqui, ácido, ácido e ácido. Já encheu o saco, né, professor? Tanto escrever ácido aí. Aí, agora, eu vou escrever o nome do elemento. Todo mundo é ácido. Mas você percebeu que cloro, flúor, bromo, iodo, enxofre. Eu vou escrever o nome do elemento em latim. E se esse cara terminar em vogal, eu tiro a vogal. Tiro a vogal. Vamos lá? Vou mudar a cor da caneta. Vou colocar azul. O nome do elemento é cloro. Então vou deixar clor. O nome do elemento é bromo. Então vou deixar bromo. O nome do elemento é iodo. Eu vou deixar iode. O nome do elemento é flúor. Eu vou escrever flúor. Cuidado com esse cara, porque o nome dele em latim é sulfur. Sulfur. Então eu vou colocar aqui sulf. Sulf. E esse grupinho, ele se chama ciano. Então, ciano, eu vou deixar cian. E agora é tranquilo, moçada. Basta você decorar que todo ácido que não tem oxigênio termina do mesmo jeito. Todos você vai escrever hídrico. Perceberam que todos eu comecei escrevendo o ácido? Os ácidos são diferentes porque os elementos que estão formando esses ácidos são diferentes. Então, todos começam com ácido. Aí tem o nome do elemento que eu coloquei em cor azul, nome do elemento. E agora todos terminam em hídrico. Eu vou mudar a cor e a gente vai continuar e vai finalizar o nome. Então aqui, ó, clor hídrico. Eu não quero nem saber, é hídrico, não tem oxigênio, hídrico. Aqui é hídrico. Aqui é hídrico. Aqui é hídrico. Eita, professor, tava na tela, né? Estão vendo? Olha lá, todos terminam em hídrico, 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 hídrico. Esses são os 6 principais ácidos chamados de hidrácidos. Então, isso aqui eu chamar de A1 e aqui de A2. Já estudamos o A1. A nomenclatura. Nomenclatura também. Vimos a fórmula e vimos a nomenclatura. Chamo a atenção desse cara porque ele é o único que tem 2 Hs. Tá bom? É o único que tem 2 Hs. Professor, eu tenho que trazer lápis de cor porque você escreveu ácido em preto, o nome do elemento em latim, em azul
e terminação hídrico em vermelho. Eu tenho que trazer lápis de cor para minha prova? Não, né, Chupeta? É um cabeçudo, né? Porque aqui a gente tenta fazer o quê? Mostrar visualmente para você que existem coisas que são fixas, como, por exemplo, a terminação hídrico. E tudo que começa, né? Se é um ácido, começa com ácido. Perceberam que a única coisa que variou aí, a única coisa que variou foi isso aqui, ó. O elemento, ó. O elemento. Então, ficou tranquilo. Eu já vou aproveitar que estou com essas substâncias aqui e falar algumas coisinhas para vocês. Os ácidos, alguns deles, eles têm nomes específicos. Isso pode aparecer para você na prova. Pode aparecer na prova. Inclusive, ele pode dar esse nome na prova e você não saber a quem se refere. Então, vamos ver aqui alguns deles. Ácido clorídrico. Ele é muito famoso e muito conhecido como ácido muriático. Esse cara, ele está presente no estômago. Ele é usado para fazer solda, porque ele vai corroer, ele corrói metal. Tudo esse cara aí. Então ele está presente no estômago, é aquele cara que dá aquela queimaçãozinha. Em excesso da acidez estomacal, da gastrite, pode dar úlcera. Ele está presente no estômago. É usado no processo de digestão, num processo de metabolismo. Beleza? Então, cara, esse é um dos caras mais requisitados em prova quando se refere a ácido. Normalmente ele aparece em quase todas as provas aí, quando menciona ácido, ele é uma figurinha carimbada dos hidrácidos, né? Ácido bromídrico não tem lá tanta coisa importante para falar dele. Iodídrico também não. Agora nós temos esse aqui, ó, fluorídrico. Ele tem uma propriedade, ele corrói vidro. Ele corrói vidro. Se alguém, e não é só vidro, viu? Se alguém assistiu aquele seriado Breaking Bad, que eles foram lá, Mr. Heisenberg, né? Ele tinha que dissolver um corpo. O que ele fazia? Ele colocava ácido fluorídrico. Derrete tudo. Dissolve tudo. Dissolve o tecido, dissolve os ossos. Então, são extremamente corrosivos. O ácido, ele pode corroer, ele pode atacar diversos materiais. Então, um dos poucos materiais que ele ataca é o vidro. Portanto, praticamente todos os ácidos são guardados em vidro, menos aquele ácido que ataca vidro. Quem que é? Fluorídrico. Fluorídrico, ele é guardado, armazenado em frascos de plástico. Vidros para os ácidos, menos para o fluorídrico. Bases, por exemplo, atacam o vidro, então elas são guardadas em plástico, algumas em vidro, outras. Depende mais ali de qual é a concentração, qual é o tipo de base. Mas aqui o que a gente tem que saber, falou em vidro, quem ataca o vidro, quem corrói? Fluorídrico. Ele era usado para fazer a gravação em vidro. Ou você faz com jato de areia no jateamento, ou você pode gravar usando ácido fluorídrico. Próximo que você tem que saber, o H2S, esse cara tem cheiro de ovo podre. Podre. Parece pobre, né? Ovo podre. Ovo podre. Então, existe ali um cheiro muito forte quando aquele ovo está choco, né? O ovo chocou, aquele cheiro de ovo podre. Meus jovens, e um que se você sentir o cheiro, você tende a morrer rapidinho, é o cianídrico. O cianídrico, ele é usado em câmara de gás. Ele já foi usado para matar muitas pessoas, em guerra química. Ele é uma das substâncias que foi produzidas, por exemplo, naquele incêndio da Boate Kiss.
quando pegou fogo, aquele tipo de espuma, que ali tinha um polímero, e esse polímero gerou o cianeto. Cianureto ou cianeto são sinônimos. Esse cara, ele é extremamente mortal, extremamente mortal, e ele é gasoso. Aliás, né, todos esses aqui tendem a ser voláteis, ou seja, a vaporizar rápido, facilmente. E esse cianídrico, ele é usado na câmara de gás, já foi usado, né? Câmara de gás, ele é altamente tóxico e mortal. E ele tem o cheiro de amêndoas. Cheiro de amêndoa. Quando, na sua prova, ele disser assim, olha, foi liberado um gás com cheiro de amêndoa, HCN. Foi formado um ácido que corrói o vidro, fluorídrico. Foi liberada uma substância que apresenta cheiro de ovo podre, ácido sulfídrico. Belezinha? Bom, meus caros, então desses ácidos, é isso que você tem que saber quanto a esse aspecto. Belezinha? Professor, o senhor vai falar a força relativa deles? Então vamos aqui, ó. B. Vamos lá. Quanto a força relativa. Quanto a força relativa, ou seja, desses caras assim, somente pela formulação, dá para você saber o seguinte. Nós temos os ácidos que vão ser fortes, vamos colocar aqui, moderado, que pode ser chamado de semiforte, e fraco. Certo? Olha que eu vou colocar já no plural. Fortes, HCl, HBr, HI. Moderado só tem um, HF. E eu gostaria de chamar a atenção um detalhe. Flúor, cloro, bromo e iodo são todos da família 7A. Perceberam? Então, os caras da família 7A são muito importantes que você guarde esses elementos. Flúor, cloro, bromo e iodo. O astato também, mas ele é artificial. Fracos, todos os demais hidrácidos. Então, por exemplo, se na prova eu pedir H2S, ele não está aqui, né? Não é da família 7, fraco. HCN, fraco. HBr, forte. HI, forte. HCl, forte. E eu vou chamar um aspecto que, se ele perguntar desses três, quem que é mais forte? Aí, meus amigos, tem um macetezinho que é bem bacana. Que é assim, eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês, tá? Que é assim, tabela periódica, flúor, cloro, bromo, iodo. Tamanho relativo, tá bom? Estou colocando aqui o tamanho. Hidrogênio. Certo? Essa bolinha preta aqui é o hidrogênio. Olha, esta ligação sempre é polar. Agora, quem é que prende esse hidrogênio aqui ao bromo? É o núcleo do bromo que puxa hidrogênio. Olha a distância. Olha a distância do núcleo e olha a distância do núcleo. Então, em função da menor distância, vamos colocar assim, ó. Vamos fazer diferente. Se eu aumentar a distância entre o H e o núcleo do átomo,
que vai acontecer? Diminui a atração. Diminui a atração entre o H e o átomo. Se diminui a atração, vou colocar uma linguagem bem simples, né? Fica mais fácil quebrar a ligação. Quebrar a ligação. Que nome a gente dá para isso? Ionização. Tá certo? Então, aumenta a ionização. Quer dizer que esse cara aqui, ele tem um maior tamanho. A atração aqui, a distância é maior, ó. Distância é maior. Menor, aumenta a distância, diminui a atração, aumenta a ionização, resultado, aumenta a força. Então esse aqui é o mais forte. Depois, então ó, HI é maior que HBr, que é mais forte que o HCl. Aqui, pessoal, como eles são tão pequenos, apesar da eletronegatividade ser maior ainda, só que isso aqui fica tão carregado positivamente, tão carregado negativamente, positivamente, que ele acaba sendo moderado. Ele não quer soltar. Solta um pouco, mas não quer soltar não. Então isso que explica a força relativa entre esses ácidos, né, da família 7A. Isso já foi questionado algumas vezes em prova. O resto é fraco. Eu encerro bom aspecto de ácidos hidrácidos aqui nesse momento.